Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com Marcelo Neri. Ele é economista e faz parte do FGV Social. E a gente vai falar sobre uma pesquisa sobre as percepções da população de políticas públicas portadoras de futuro na pandemia. Ou seja, a gente vai entender como é que a população está percebendo a pandemia e os reflexos dela no dia a dia. Marcelo, seja muitíssimo bem-vindo, agradecida por você despender do seu tempo para conversar conosco. Bom dia, Carla. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos. Vamos lá. Para a gente começar, a primeira vez que eu tenho a oportunidade de gravar com alguém da FGV, e queria que você rapidamente explicasse para o nosso telespectador que não conhece a instituição o que é e qual é o papel da instituição socialmente falando. A FGV é uma instituição, é uma fundação, como o nome diz, a Fundação Getúlio Vargas. Ela é bastante tradicional, tal como a tradição de Petrópolis, né? Que a gente tem 70 anos, não é tão antiga, 70 e poucos anos. É uma instituição que é uma escola de economia, de administração, de ciências sociais, mas a gente se vê muito como uma casa de pensamento, em inglês é o think tank, que ajuda o país a pensar, refletir sobre as suas questões, sobre as políticas públicas, como estamos fazendo aqui agora. Então, um grande objetivo é o desenvolvimento socioeconômico do país, então tentar ajudar isso desde a Fundação Getúlio Vargas. O FGV Social é uma parte que se dedica à agenda social especificamente. Em via de regra, eu acho que todo mundo, tanto que nos assiste, como que assiste qualquer outro veículo de comunicação. Ontem, por um acaso, à noite, eu estava assistindo o Jornal Nacional e o William Bonner falou de uma pesquisa da FGV, ou seja, vocês trabalham nessa criação de demanda de pesquisas e gerando dados e estatísticas. E na sua avaliação como economista e membro do FGV Social, qual a importância de pesquisas como esta, que a gente vai discutir aqui no programa de hoje? Acho que é importante ter um diálogo aberto dentro da sociedade, no sentido amplo da palavra, e então a gente procura, vamos dizer, trazer as evidências sobre temas, e nesse caso dessa pesquisa em particular, que a gente já fez pesquisas sobre o impacto da pandemia sobre educação, sobre trabalho, mesmo sobre saúde, agora a gente está vendo como é que o brasileiro está enxergando isso, essas dimensões antes e depois, antes e durante a pandemia. Então, é um sentido de buscar uma reflexão para direcionar melhor as ações, não só de governos, mas da sociedade, das suas instituições. Certo. Como é que foi o procedimento para que a FGV Social realizasse a pesquisa sobre essas percepções da população com relação às políticas públicas nesse Nós momento? já, nós já trabalhamos há muitos anos, há 15, 20 anos, uns 17 anos para ser mais preciso, com base de dados internacionais sobre percepções da população. Então, elas cobrem, em geral, um conjunto de cento e poucos países, 140 países, sobre visões diretas da população, como é que vai a educação, como é que está a saúde, dar uma nota para a sua satisfação com a vida, etc. Coisas desse tipo, como a gente vai falar aqui, que eu acho que complementa bem, nos ajuda a entender um pouco não só as aspirações, como as próprias frustrações de nós brasileiros, e a pandemia é um momento difícil, etc., que merece uma reflexão mais aprofundada. Então, a gente, no caso da pandemia, a gente está trabalhando com dados de 40 países que tiveram a pesquisa mais ou menos na mesma época que o Brasil teve, que foi no final de setembro a novembro do ano passado. Então, o que a gente busca que é comparar o que houve no Brasil com o que houve no mundo, como a
pandemia é um choque global que afeta a todos, em todas as partes. É uma maneira de tentar aferir como é que a sociedade brasileira tem performado em termos das políticas para amenizar os efeitos de curto, e aqui a gente vai focar nos efeitos de longo prazo da pandemia. Perfeito. A pesquisa foi estabelecida e 3 questões foram assim, as mais conceituadas: desigualdade social, educação e meio ambiente. Comparado com esses outros 40 países, o Brasil está bem ou está mal na percepção da população? Quer dizer, tem duas lições gerais que a gente aprofunda da pesquisa. A primeira é que o Brasil vai mal comparado com outros países. A gente teve uma queda na avaliação da população nessas dimensões de saúde, de educação e de meio ambiente maior do que outros países. Outros países nem tiveram queda, por exemplo, na avaliação do sistema de saúde, nem de preservação ambiental. Se manteve um pequeno ganho de 1%, no Brasil teve uma queda de 5%, 6% nesses dois itens. Então, o Brasil, na média, ele tá mal comparado com o mundo. Agora, a segunda mensagem é quando a gente analisa os diferentes tipos de brasileiro em segmentos, estratos da distribuição de renda. Aí vem a notícia preocupante, é que os brasileiros mais pobres, em vez de perder 5, 6 pontos, perderam 12, 13 pontos de porcentagem na satisfação com meio ambiente e com saúde. Então, tem esse impacto distributivo que afeta os mais pobres, e o mesmo não foi observado, até para minha surpresa, nesses 40 outros países. O que houve nesses países, na média deles, foi uma pequena melhora nesses dois itens e uma melhora, principalmente na faixa mais pobre. Quem foi penalizado, por exemplo, em educação, etc., e nesses itens também foram as pessoas de renda maior. No Brasil foi o oposto, foram as pessoas mais pobres que revelaram uma perda na pandemia maior. Então, quer dizer, a nossa já grande desigualdade se torna ainda maior. Certo. Quando a gente, aqui no Trabalhador em Foco, a gente tem o hábito de entrevistar profissionais do DIEESE e de outras instituições para nos dar esses números, para a gente começar a entender um pouco melhor. E aí, vira e mexe, eu tenho a tristeza de levar para o trabalhador de casa que a gente tem números ruins, que não vai ter ganho real no salário e tantas outras questões ao longo do dia a dia do nosso trabalho. E uma coisa que eu tive o prazer de conversar com Augusto do Diese, é que assim, o pobre está mais pobre ainda por conta da pandemia. Agora, essa pesquisa é uma pesquisa de percepção, né? O que o cidadão acha, o que ele sente. Isso reflete, essa percepção na sua avaliação como economista, ela reflete de verdade a realidade ou essa percepção está equivocada? Porque a gente acabou de dizer que, comparando com os outros 40 países, o Brasil está mal. Que, comparando com a gente aqui mesmo, entendendo melhor as nossas estatísticas, o nosso pobre está mais insatisfeito, está não sei o quê. Essa percepção pode ser entendida como uma realidade? Quer dizer, só antes de responder essa pergunta, colocar um ponto que eu acho que é importante na linha do que você falou. A gente tem outras pesquisas sobre trabalho, aí fazendo um resumo da ópera trabalhista, pegando não só, vamos dizer, o salário de quem está ocupado no setor formal, mas pegando o setor informal, pegando os desempregados, as pessoas que se retiraram do mercado de trabalho, fazendo um resumo da ópera durante a pandemia. A notícia é ruim, quer dizer, ao contrário do PIB, que está voltando aos níveis próximos pré-pandemia, que seria uma surpresa positiva, a renda do trabalho médio do trabalhador brasileiro, por pessoa, por brasileiro, a renda do trabalho, ela caiu 9,4% de 2019 até junho de 2021. Agora, na metade mais pobre, essa perda foi 21,5%. Então, houve uma perda de renda e uma perda maior na base da distribuição.
Então, quer dizer, houve um aumento de desigualdade de renda do trabalho, que é a principal fonte de renda das pessoas. Fora isso, para pautar um pouco sobre a realidade, para depois a gente falar das percepções, se a gente olhar, vamos dizer, tempo de escola das crianças, que é um dos temas da pesquisa, por exemplo, a distância entre crianças que estão na classe, filhos de quem está na classe AB com crianças pobres, tem uma diferença de mais de 1 hora dia de tempo de estudo. As crianças não estão recebendo materiais, as crianças mais pobres, em lugares mais remotos, as crianças mais novas. Da mesma forma, a gente tem visto ampliar uma fila grande, não só em problema da Covid, mas outras doenças na questão da saúde, a chamada fila do CIS-REG, do SUS, ela aumentou muito, então precarizou outros atendimentos fora a questão fundamental do Covid, e depois todas as evidências de desmatamento, queimadas, etc., também apontam na mesma direção. Então, existe uma deterioração. Agora, é importante ver como que as pessoas enxergam isso e como é que se compara com outros países, porque, como eu disse, a pandemia é um choque global. Então, a gente sempre pode achar, não, foi a pandemia. A pandemia foi o grande responsável, o que é verdade em parte, mas qual é a nossa parcela enquanto, vamos dizer, gestores de política pública no Brasil? Por isso, e aí o que a gente observa é que, para pegar o caso de educação, que eu ainda não falei, por exemplo, a percepção, antes da pandemia, 56% dos brasileiros classificavam a educação como satisfatória, o que é mais baixa do que no mundo. Isso caiu para 41%, foi uma queda de 15 pontos percentuais nessa satisfação com a educação. No mundo houve uma queda também nesse ponto, mas a queda foi de menos de 4 pontos. Então foi uma queda quase 4 vezes maior no Brasil. Agora, quando a gente olha a metade mais pobre do Brasil, a queda, em vez de 15 pontos, foi 22. E a parte de cima da distribuição de renda, a queda foi 8. Então, piorou mais para os mais pobres, e isso não é só problemático no sentido de que você andar para trás, você está andando para trás, em termos de nível e desigualdade de educação, que são, vamos dizer, questões portadoras de futuro, como o Brasil vinha nos últimos 40 anos melhorando tanto o nível como a desigualdade de educação, desde um nível muito ruim, ainda é ruim, mas ela tinha uma tendência de melhora. Uma das boas notícias é que os mais pobres, a educação crescia mais, etc., desde o começo da redemocratização, etc. Então, o vento que soprava a favor está soprando contra, e as pessoas estão vendo, estão percebendo, principalmente as pessoas mais pobres, esse choque adverso acontecer. Perfeito. Eu consegui compreender muitíssimo bem o que você falou, e agradeço isso à minha educação. Afinal de contas, eu sou jornalista, tenho uma pós-graduação, estou cursando a minha segunda pós-graduação, fui professora universitária, então eu faço parte de uma minoria com formação acadêmica. Mas para trazer isso para o nosso telespectador geral, para quem está assistindo em casa, vê se eu estou correta nessa minha percepção. Não se trata apenas da gente utilizar uma cortina de fumaça chamada pandemia. A pandemia é um fato que, com certeza, atrapalha de verdade e causa transtornos em várias áreas e também na educação. Mas a gente precisa descortinar essa questão, digamos assim, né? E falar que o Brasil está realmente muito pior do que os outros países. A gente não pode dizer que a percepção da piora da educação é só por conta da pandemia, porque senão, no mundo inteiro, essa percepção seria a mesma. É isso, a gente percebe porque houve falhas no processo de gestão desse momento com relação à educação. A gente pode falar assim, Marcelo?
É como se fosse uma arma fumegando na mão do principal suspeito, e aí você sempre tem que ter o benefício da dúvida, né? O que foi, etc. A gente vai se aproximando dessa resposta, mas as evidências são de que, quer dizer, no caso da educação, o mundo piorou, o Brasil piorou muito mais, a base brasileira piorou muito mais, e quando a gente olha indicadores objetivos do tipo quantos dias as escolas estiveram fechadas, como é que mudou o orçamento da educação, teve verbas para educação remota, investimentos nas vias digitais, etc. A resposta é que o Brasil teve uma performance objetiva pior nessas dimensões, e o problema dessas dimensões é que elas deixam, vamos dizer, marcas para o futuro. A educação, a saúde e o meio ambiente são questões problemáticas hoje, mas são questões ainda mais problemáticas quando a gente olha para o futuro, porque são como é que está o capital humano, o capital natural, que o Brasil é rico, etc. A gente teve perdas, e isso vai nos afetar para além do período de pandemia. Perfeito. Para você aqui de Petrópolis, é assim, o Marcelo está corretíssimo do jeito que ele está dizendo, mas a gente aqui consegue entender que o presidente do sindicato dos professores em escolas particulares, por exemplo, esteve aqui nos concedendo entrevista e disse: a educação vai sofrer porque os alunos não estão mais dentro da escola. Existem múltiplas coisas que tiram a atenção dele por conta da aula online, ele teve que se tornar aluno de EAD por bem ou por mal e tal, mas esse aluno da escola privada está tendo aula todos os dias, nos seus horários certos, cumprindo todos os trabalhos, com o livro em casa e tal. O aluno da escola pública, por sua vez, não, porque eu também tive o prazer de entrevistar aqui Marcelo, a presidente do sindicato dos professores das escolas públicas. E aí, é o professor que não tem o computador adequado, não tem a internet adequada, não dá conta, é o colégio que não conseguiu entregar, são os pais que não conseguem prover um celular conectado no dia, na hora da aula, todas essas demandas. E para quem sabe que aqui no Trabalhador em Foco a gente pode falar essa verdade assim, por exemplo, a minha faxineira, que eu tenho o maior carinho, tem a maior dificuldade de conseguir imprimir o papel da filha dela, que é a folha do dever de casa, e que ela só consegue porque sou eu que imprimo aqui em casa para ela, e o meu filho estuda numa escola privada. São essas sensações que a gente vai vendo, e aí a gente volta a falar. Por isso que o pobre está tendo essa percepção mais esclarecida de que a situação da educação, da desigualdade social e do meio ambiente está pior por conta da pandemia, e quem está numa classe melhor, mais elevada, a ou B, tem essa sensação diferente. É um pouco disso, não é, Marcelo? Eu trazendo muito para... O abismo digital é importante, quer dizer, a pandemia ela acelera o processo de digitalização, e vai acontecer também no mundo do trabalho, mas no mundo da educação, em todas as dimensões, é uma tendência que já acontecia, um desafio. A pandemia acelera esse processo, só que, de alguma forma, as pessoas que mais pobres, elas não conseguem conectar essa nova tendência, por exemplo, ter aulas remotas ou trabalhar remotamente, etc. É uma dificuldade quem não tem internet, uma dificuldade básica é ter uma internet com uma qualidade de sinal pior, que não permite ouvir um celular mais antigo, etc., partilhado por muitas pessoas, pelos filhos, pais, etc. Então, de fato, vamos dizer, os dois lados da Belíndia brasileira, que é uma analogia que você faz para um país muito desigual, tem um país rico dentro de um grande país pobre, ela se tornou mais acentuada na pandemia, e isso é preocupante pelo que acontece agora, mas é mais preocupante pelo que isso projeta no futuro, ou seja, nós, enquanto sociedade, vamos ter que recuperar esse atraso para a gente sair da pandemia numa situação minimamente aceitável, em termos seja de educação, de saúde, de meio ambiente, seja na desigualdade dessas coisas. Enquanto pesquisa, ela veio para nos saltar aos olhos essa percepção social.
Agora, enquanto sociedade, eu queria saber se você pode nos ajudar, nos elucidar, a pensar o que fazer diante dessa percepção. Bom, acho que cabe, vamos dizer, a cada um no seu dia a dia, né, zelar pela. Eu acho, por exemplo, na questão da educação, a gente está deixando as crianças de 5 a 9 anos, pelos dados de outra pesquisa nossa, muito facilmente em casa. Assim, não, vamos proteger, etc. E essa faixa etária é onde a gente tinha tido os grandes avanços nos últimos 20, 30 anos. O ensino médio é mais complicado, tem sido. Então, as crianças pobres, mais novas, em áreas mais remotas, ficaram para trás. Então, nós, enquanto pais, professores, precisamos trabalhar no dia a dia para botar a criança na escola, para, de alguma forma... O brasileiro, de uma maneira geral, em relação à desigualdade, o brasileiro ele conta muito com solidariedade. Então, solidariedade é uma outra, seja individual, seja do ponto de vista mais coletivo, né, de instituições, são importantes. Agora, o problema, por exemplo, vai lá quando foi suspendido o auxílio emergencial no começo desse ano. Ficou difícil um ajudar o outro, assim, porque está todo mundo passando, está todo mundo numa montanha-russa, no mesmo carrinho de montanha-russa. Então, quando está todo mundo na baixa, como teve na alta, quando o auxílio estava mais generoso, então a gente precisa de ações mais elaboradas para evitar esse mal maior da pandemia, que é aumento de pobreza, de desigualdade e esses retrocessos nessas outras dimensões de educação, saúde e meio ambiente. No que diz respeito à nossa população e ao nosso telespectador, uma boa forma é pensar que as eleições estão para vir, que a gente pode fazer uma avaliação de percepção, e numa esfera municipal há também a possibilidade da gente cobrar políticas municipais de combate à desigualdade social. É uma possibilidade? Claro, todos os níveis de governo. A educação é a principal, talvez seja a principal política de combate à desigualdade no longo prazo, é a educação fundamental, creches, são atributos dos municípios, em via de regra. Então, é um esforço de toda a sociedade, todos os governos e níveis de governo da sociedade, das instituições da sociedade civil. É um esforço de todos, inclusive dos municípios. Maravilha. A gente está chegando no final, e aí eu queria fazer uma última pergunta. Temos dados ruins, mas não podemos desistir. A gente pode terminar assim? Não podemos desistir, porque cabe a nós. Assim, é fácil que, da mesma forma que eu posso culpar todas as mazelas da pandemia, eu posso, de alguma forma, abrir mão, nós podemos abrir mão de nossas responsabilidades e o resultado disso não vai ser bom. Então, precisamos manter o nosso brasileiro profissão esperança em alta, com ações que justifiquem essa esperança. Maravilha. Marcelo, muitíssimo agradecida por ter elucidado tantas coisas importantes para a gente aqui no programa Trabalhador em Foco. Foi um imenso prazer conversar com você. Obrigado, Carla. Bom dia a todos. Obrigada a você de casa que ficou com a gente, mas esse programa Trabalhador em Foco, eu volto em breve com um novo conteúdo para você. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.